Bom dia. Então, eu fiquei com o problema 4 da lista de integração numérica e o problema 4 fala: dadas as funções g e h definidas a seguir, a função g de x é igual ao arco tangente de x menos x ao quadrado mais 10 e a função h de x é igual a x mais 5. Então, o item A ele pede: faça um esboço gráfico de ambas as funções no intervalo de -4 até 5. Então, a gente vai para o Scilab. Aí aqui, ó, a gente define a função g de x, né? Caso a gente digite ela aqui. E define também a função h de x, né? Conforme está aqui. Feito isto, a gente primeiro vai plotar o gráfico, né? A gente vai esboçar o gráfico, na verdade. Aí a gente digita linspace, o intervalo, plot, aí da função g, né? E digita xgrid. Da mesma forma, para a função h de x, né? A gente apenas digita r, entre aspas, simples, né? Para mudar a cor da função h de x, né? E a gente vai ter o seguinte gráfico. Este aqui é o esboço gráfico da função g de x, enquanto que este outro em vermelho é da função h de x, né? Então, a gente tem que encontrar a área entre as curvas. No item B, né? Na verdade, ele vai pedir para a gente encontrar a área entre as curvas da função g de x, né? E h de x. Então, primeiro eu quero que a gente venha anotar aqui, ó, onde se encontra a área entre as curvas, né? Aparentemente, este ponto está entre 3 a 2, né? No intervalo. E o segundo ponto entre 1,5 a 2,5, né? Então, a área entre as curvas, elas se encontram aproximadamente neste intervalo aqui, ó, de menos 2,5 a 2, né? Só que esse valor não é com exatidão. Então, nos slides seguintes, né, a gente vai encontrar os valores, né, que determinam este intervalo, que no caso é onde a gente vai encontrar a área entre as curvas, né? A gente tem que determinar onde a área entre as curvas, né, se encontram. A gente tem que determinar o intervalo ao qual a área entre as curvas se encontram. Então, eu vou mostrar melhor nos slides seguintes. Então, né, aqui no item B ele pede: encontre a área entre as curvas pelo método dos trapézios e os dois métodos de Simpson, realizando 200 aplicações em cada. Então, a gente vai para o Scilab e aqui a gente vai definir a função f, né, que no caso é para determinar, para auxiliar a gente a encontrar a área entre as curvas, né, que no caso a gente pega a função g de x, né? E diminui pela função h de x, né? Porque a curva que está por cima é da função g de x e a que está por baixo é da h de x, né? Então, a gente define esta função, nossa nova função, né? Que é a função f, no Scilab, conforme estou mostrando aqui. E a gente quer encontrar, né? A área entre as curvas. Para isto, a gente tem que determinar o intervalo em que elas se encontram, né? Como eu mostrei no slide anterior. Então, aparentemente, como eu já mostrei, elas se encontram entre menos 3, né? E menos 2. Então, a gente digita f de menos 3 e a gente obteve este valor aqui. Negativo, ok. Se f de menos 2 for positivo, então existe um ponto de encontro entre ambas as funções, né? Que no caso ali vai ser o primeiro valor do nosso intervalo. Então, negativo ou positivo, então existe sim esse ponto de encontro, que no caso vai ser o primeiro valor do nosso intervalo. Então, a gente digita aqui a igual a menos 3, b igual a menos 2 e n igual a 30, que é a quantidade de iterações, né? E a gente aplica aqui o método da abscissão, né? Eu não
Vou mostrar aqui o código, porque este código a gente não tem que editar nada nele, apenas executa, então eu omiti esta parte. Já é um código pronto, então não vou exibi-lo aqui. Aí a gente encontrou, né, as 30 iterações, só que aqui eu coloquei apenas da 25 até a 30. Porque aqui a gente já encontra, assim, o valor quando ele se estabiliza, né, que no caso está aqui, ó. Na 26ª iteração, os valores já se estabilizaram. Então, ó, este aqui é o valor, né? O primeiro valor do nosso intervalo. Menos 2,5143,82,3. Então, a área entre as curvas, né? Está entre menos 2,5143,82,3 e a gente vai encontrar o outro valor, né? Que ela está, para a gente fechar assim este intervalo, né? Digamos assim, no slide seguinte. Como a gente viu, né? No primeiro slide, o ponto de encontro entre a função f e a função g, que fecha assim o intervalo da região entre as curvas, ele se encontra entre 1,5 e 2,5, né? A gente faz f de 1,5 e f de 1,2. Quando o valor ele muda assim de sinal, é porque existe realmente esse ponto de encontro. Então aqui deu positivo, né? F de 1,5 deu 2,23, 27, 93,7 e F de 2,5 deu 2,55, 97, 10, 1. Então, é porque realmente a função f, a função g e a função h, elas se encontram neste intervalo. Então, aqui a gente vai encontrar, a gente vai calcular, né, o valor final deste intervalo em que ao qual a gente quer encontrar a região entre as curvas, né? Então, a gente digita aqui A igual a 1,5, B igual a 2,5 e N igual a 30, que no caso é as iterações, né? Executa o código do método da biseção e a gente encontra as 30 iterações, né? Porém, eu coloquei aqui da 24 a 29, porque a gente já encontra, assim, a estabilidade. Então, né, aqui a gente encontra, a partir da 25ª iteração, já se estabilizou, né? Então, no caso, esse aqui, ó, o valor final do intervalo da região entre as curvas, né? Então, aqui, as curvas, a região entre as curvas vai até 2,022, 2, 1, 17. E agora, a gente vai, né, calcular a região através da regra do trapézio composta, né? Que no caso, aqui está o código dela, e a gente edita aqui, ó, nossa função. Aí a gente, já após tendo executado esse código, a gente digita no Scilab, trapézio, aí pronto. O nosso A foi o valor que a gente encontrou quando fez as primeiras 30 iterações, né? Que no caso foi menos 2,5143,823, né? Então, a região, né, que a gente quer encontrar, a região entre as curvas, está entre 2,5143,82,3, né? E 2,0222,117. Então, quando a gente digita o valor de A, o valor de B, que aqui é o primeiro valor do intervalo e aqui o valor final do intervalo. A nossa região entre as curvas está entre estes valores, né? E pedia 200 aplicações, né? Então, feito isto, a gente encontra que a região entre as curvas, calculado pela regra do trapézio, né, nos dá
15,1755,90. No próximo slide, a gente vai calcular pela regra de Simpson, 1/3 e 3/8. Então, né, agora a gente vai encontrar a área entre as curvas, né, através da integral de Simpson, 1/3. Então, a gente executa o código e, no caso, o código é esse aqui, ó. A gente apenas edita, né, coloca a função que a gente está trabalhando. E agora a gente vai aqui no Scilab e digita Simpson 1/3, né, no caso é 1/3. Aí aqui a gente vai digitar o valor de A, que no caso A é o primeiro valor do intervalo em que a gente tem, né, ao qual a gente tem que encontrar a área entre as curvas, né? Então, a área entre as curvas está entre A e B, que no caso B é 2.0.222.117. E no enunciado, né, pedia uma quantidade de 200 aplicações, né? Então, feito isto, a gente encontra aqui, ó, a área entre as curvas de aproximadamente 15,1759,76, né? Então, a área entre as curvas que está entre o intervalo de menos 2,5143,823 e 2,0222117 é de aproximadamente 15,17. No enunciado também pede para a gente calcular pela integral de Simpson 3/8, né? Então, a gente executa o código, que no caso o código está aqui, a gente apenas edita aqui, ó, a nossa função. E a gente agora vai digitar isso aqui no Scilab. Simpson 3/8. Aí coloca aqui o menor valor do intervalo, que no caso é menos 2,5143,823, e o maior, que é B igual a 2,0222117. E a quantidade de aplicações, né, é igual a 200. E, ó, a gente encontrou aqui valores iguais, né? Então, aqui é a área, né, da região entre as curvas, calculada pela integral de Simpson 3/8. E o item B está concluído. Vamos agora, no próximo slide, para o item C. Então, né, aqui o item C, ele fala, determine a área da região do item B via quadratura gaussiana para 2 pontos. Observação, faça o cálculo manualmente usando o Scilab. Então, primeiro vamos fazer o cálculo manual, né, e a gente tem aqui. Usando quadratura gaussiana para 2 pontos, iremos determinar a área da região do item B. Então, né, aqui a gente tem a nossa integral, que é tangente, o arco tangente de x menos x ao quadrado menos x mais 5 dx. Então, a integral definida via quadratura gaussiana para 2 pontos, né, é igual a b menos a sobre 2 multiplicado por a índice 0 multiplicado por f de x índice 0 mais a índice 1 multiplicado por f de x índice 1 para x, né, x de t igual b menos a sobre 2 multiplicado por t mais b mais a sobre 2. Então, né, a gente viu, né, anteriormente que A é igual a menos 2,5143,823, né, que a gente encontrou até através do método da abscissão, né? E B é igual a 2,0222117, que a gente também encontrou através do método da abscissão. Então, a gente agora vai fazer o quê? Onde tiver B, a gente vai substituir pelo valor que a gente encontrou,
através do método da bisseção. E onde tiver A, a gente também vai substituir por o valor que a gente encontrou através do método da bisseção. Lembrando que a área entre as curvas se encontra entre A e B. Então, né, substituindo, a gente vai ter que x índice I é igual. Aqui é o valor de B menos o valor de A sobre 2, multiplicado por T índice I, mais o valor de B, mais o valor de A, sobre 2, né? Então, quando a gente efetuar este cálculo aqui, a gente vai encontrar que x índice I é igual a 2,268297 multiplicado por T índice I menos 0,2460853. Deste modo, né, a gente vai querer encontrar quem? X índice 0, né? Só que, onde a gente tiver, no caso aqui, TI, que no caso a gente vai substituir por T0, a gente tem que lembrar, né, que T índice 0 é raiz de 3 sobre 3, né, por definição. Então, x0 é igual a 2,268297 multiplicado por T índice 0, que no caso é raiz de 3 sobre 3, menos 0,2460853. Então, a gente efetuando este cálculo aqui, a gente encontra que x índice 0, ele é aproximadamente 1,06351658. E agora, né, para a gente encontrar x índice 1, a gente vai substituir onde tinha TI, né? Agora a gente tem que colocar T1, que no caso T1, por definição, é menos raiz de 3 sobre 3, né? Então, a gente faz esta substituição. Então, x índice 1 é igual a 2,268297 multiplicado por T índice 1, que no caso é raiz de 3 sobre 3, menos 0,2460853. Então, a gente encontra que o valor aproximado de x índice 1 é igual a menos 1,55568718. Aí agora, encontrado x índice 0, né, que foi o valor final que a gente encontrou no slide anterior, e x índice 1, a gente vai substituí-los em quem? Na função f de x, né, que no caso é o arco tangente de x menos x ao quadrado menos x mais 5. Então, fazendo a primeira substituição, né, para o valor de x índice 0 na função f, a gente tem, né, que o arco tangente de 1,06351658 menos o valor de x ao quadrado, né, que no caso aqui é x0, menos x0 ao quadrado, menos x0, né, mais 5, nos resulta em quem? Aqui é o valor do arco tangente de x0, né, que no caso é 0,81616, menos, aí aqui é o valor de x0 ao quadrado, que resulta em 1,13106, né? Aí o menos aqui é da fórmula, a gente mantém ele. Aí menos, né? No caso aqui é o valor de x índice 0, a gente mantém, mais 5. Efetuando este cálculo aqui, a gente encontra que f de x índice 0 é aproximadamente 3,62158342. Aí a gente faz o mesmo processo para f de x índice 1. Onde era x, né, a gente vai substituir pelo valor de x índice 1. Ó, a gente vai, encontra que a tangente o arco tangente de menos 1,55, 56, 87, 18 é menos 0,99949. Aí
x índice 1 ao quadrado resulta em 2,42016. Aí o menos da fórmula a gente mantém. Aí aqui, ó, menos por mais dá mais, menos por menos dá mais, né? Aí aqui era o valor de x índice 1, só que agora com o sinal invertido. Era negativo e ficou positivo. Mais 5. Então, a gente encontra, efetuando este cálculo aqui, que o valor aproximado de f de x índice 1 é 3,13603718. Aí agora, a gente vai retomar para a integral, né, gaussiana, através de 2 pontos, né? No caso, a gente tem que a fórmula é b menos a sobre 2 multiplicado por a, índice 0, multiplicado por f de x0, mais a, índice 1, multiplicado por f de x, índice 1. A gente já tem o valor de b, o de a. Por definição, o de a índice 0 é 1 e o de a índice 1 também é 1. Temos o de f de x0 e o de f de x1, né? Então, basta substituir os valores na fórmula, como está aqui. E efetuando este cálculo, a gente vai encontrar que o valor, né, da área entre as curvas via quadratura gaussiana para 2 pontos, né, é de 15,328295. Então, este aqui a gente encontrou o valor da área entre as curvas via quadratura gaussiana para 2 pontos, né, de forma manual. No slide seguinte, a gente vai ver através do Scilab. Ó, lembrando que é 15,32, de forma arredondada assim, para a gente comparar o valor. Então, né, no Scilab, a gente executa o código da quadratura gaussiana para 2 pontos em n intervalos. E executado este código, né, que eu vou deixá-lo aqui, porque, ó, eu defini a função, né, a qual a gente está trabalhando. E, após executado o código, eu digito o quê? Gaussiana, aí digito o valor do intervalo, né, ao qual a gente quer encontrar a região entre as curvas, né, e ela está entre A e B, né, como já falei anteriormente. E, no caso, a gente vai querer apenas para um intervalo, né, que no caso é de menos 2,51 até 2,02, né. Então, a gente encontra, ó, valor praticamente igual, né, o que eu mostrei anteriormente, ó, 15,32 e continua, né? Então, o cálculo de forma manual e o cálculo através do código, né, da quadratura gaussiana, geraram praticamente o mesmo resultado. No item D, a gente tem: determine a área da região do item B via quadraturas gaussianas para 2 e 3 pontos, subdividindo o intervalo adotado em 50 de mesmo comprimento. Observação: use o Scilab. Então, para encontrar, né, através via quadratura para 2 pontos, né, a gente vai usar o mesmo código que eu mostrei no final do slide anterior. Então, a gente vai aqui para o Scilab. Ó, é o mesmo código, que vai mudar aqui eu não vou colocar um intervalo. Aqui pede 50 de mesmo comprimento. Então, ó, o código é o mesmo. Eu apenas mudo aqui, ó, quando eu for digitar. Eu coloco gaussiana e coloco o valor, o primeiro valor do intervalo, o último valor do intervalo, em que a região entre as curvas se encontram. E a gente quer o quê? Quer subdividir o intervalo em 50, né? De mesmo comprimento. Então, n igual a 50. E tá aqui, ó, a gente encontrou que a região entre as curvas, né, via quadratura gaussiana para 2 pontos, né,
Subdividir no intervalo em 50 de mesmo comprimento é igual a 15,1759,76. Aí aqui, ó, novamente no Scilab, a gente vai executar o código, né, para determinar a área entre as curvas, só que via quadratura gaussiana para 3 pontos, né? Então, ó, o código tá aqui, ó. A gente define, né, no caso, a nossa função, que está aqui, ó. Tangente de x, né? O arco tangente de x menos x ao quadrado menos x mais 5. Então, definida aqui a nossa função, a gente digita, né, no Scilab gaussiana, aí digita o primeiro valor do intervalo e o valor final do intervalo, ao qual a região entre as curvas se encontram, e a gente quer o quê? Quer 50 intervalos de mesmo comprimento, né? Então, feito isto, a gente encontra aqui, ó, que a região entre as curvas é de 15,1759,76, né? Então, aqui a gente concluiu o último item da questão 4 e desta forma a gente finaliza a resolução do problema 4.